O Rodrigo é muito marqueteiro, cara. Mais do que eu esperava. Seu copo lá, você quer que você? Chega mais perto aqui. O Guto é o único que não tem copo chique. Não, eu tô mudando aqui para esconder a marca aqui. Né, galera? Bom, pessoal, vamos fazer aqui um podcast rápido aqui. A gente está aqui com o Rodrigo Reis e o Robson Carvalho, os 3 administradores aí da Valeiros Brasil, né? E vamos contar um pouquinho, bater um papo com vocês e contar primeiro como tudo começou, né? Bem rápido, senão vai se alongar demais, né? Mas, bom, eu troquei meu carro há um tempo atrás para um Rava, né? Fui pro aplicativo da GWM, que é uma ferramenta muito bacana, que eu nunca tinha visto antes nenhuma fábrica, assim, nenhuma vendedora, de fato, nenhuma empresa. Mas aí não tinha uma interação, né, Robson? Tipo, não tinha uma interação direta, né? Não tinha, era mais o Facebook é a moda antiga, né, ali, né? Só tinha, até hoje só tem os posts, né? Então não tem uma interação rápida que você pode mandar mensagem, a pessoa responde, você tem uma interação mais dinâmica, né? Essa é a palavra. E aí o que acontece? Quando eu troquei esse carro pelo Rava, o GT que eu tenho hoje, até hoje, né? 2 anos e um pouquinho aí, mais ou menos, 2 anos. Eu fiz um vídeo pro YouTube, porque eu fiquei indignado na época com o quanto que o carro chinês me entregava por um valor menor do que o carro que eu tinha e com 22 itens de segurança a mais. E esse vídeo viralizou, né? Até quem não viu esse vídeo até hoje, quiser ver aí, é Adeus Audi Q3, bem-vindo Rava H6 GT. E viralizou, fui pro grupo do WhatsApp, eu vi que... O WhatsApp não, desculpa, do aplicativo. Eu vi que realmente não tinha interação dinâmica, falei, pô, vamos criar um grupo, né? Um grupo do Rava aqui, pra gente conversar melhor, pra gente poder conversar melhor sobre as coisas do carro, que o carro tem, que não tem, era muita função, muita coisa nova para todo mundo, né? E aí eu coloquei no aplicativo da GWM lá o link do grupo, o pessoal entrar, acho que o do Robson ficou um dos primeiros a entrar. Foi, eu entrei no primeiro dia. O pessoal foi entrando. E ao mesmo tempo comecei a fazer outros vídeos que eu achei bacana falar sobre o carro. E comecei a falar pro pessoal, olha pessoal, no final do vídeo, se quiser entrar no grupo, o grupo é esse, coloquei lá o e-mail para enviar para fazer parte do grupo. E aí o grupo começou a crescer, né, Robson? Crescer. Chegou uma hora que eu reparei rapidamente ali no grupo que o Robson é um dos membros mais ativos, juntos também com o membro do DF, qual é o nome dele? Agora Henrique, né? Henrique, junto com o Henrique. Chamei os dois para me ajudar ali a administrar o grupo, o Robson aceitou, o Henrique também. O Henrique hoje já não é mais ativo no grupo, já não está mais lá. Está no grupo, mas não é mais tão ativo, não teve mais tempo para isso. O Robson está até hoje. E aí a gente começou aí com um grupo, né, Robson? Aí conta mais um pouquinho de você. E aí era um grupo pequeno, né? Então era um grupo bem pequeno naquele começo, porque todo mundo estava junto ali, porque ninguém sabia do carro, essa é a verdade. Né? Então o manual era aquela coisa escrita não muito bacana, que você não tinha muita resposta. E todo mundo cheio de dúvidas, né? E o que você menos tem é pessoas ali que querem ler o manual. No fim do dia ninguém lê o manual, ninguém lê nada, como eu sempre falo. E eu era um dos únicos que tinha lido o manual inteiro. Então eu li o manual inteiro antes de receber o carro. E aí eu faço isso sempre. Na verdade, eu vou parar aqui para falar uma adendo. Na verdade, se você falar pro Robson, naquela página, o que tem, ele sabe. Hoje não mais, hoje eu respondo. Mas naquela época, sim, eu sabia decorei. Não que eu decorei, mas eu sabia onde estava aquela coisa porque eu fiz questão de aprender. Era um carro novo, era algo novo. Então, uma empresa nova chegando no mercado, o que aquele manual tinha de errado? Também pra gente reportar. Né? Porque, pô, você está colocando muito dinheiro num veículo, num carro de uma marca que está chegando e querendo ou não, você está fazendo uma aposta. Então, nós naquele momento ali, nós fizemos uma aposta, assim como o Rodrigo também comprou antes da gente. Né? Exatamente. Então, o Guto comprou em agosto, eu comprei em setembro, você comprou em março, você pegou em março para receber em maio, né? Foi isso? Foi isso. Então, quer dizer, todo mundo era muito novo ali. E justamente isso, o aplicativo, ele é da mesma forma como é até hoje, ele é um aplicativo onde você faz posts, posta fotos, texto, ali o pessoal interage nos comentários. Mas não é algo dinâmico, não é algo que você tem uma troca rápida. E eu lembro até hoje do post que você fez lá. Pessoal, a gente tem algum grupo de WhatsApp? Eu fui nos respondeu. Até tem grupo, mas você tem que mandar a nota fiscal. Eu ainda brinquei, não estou fazendo seguro, não vou mandar minha nota lá. Exatamente. Então foi por isso que o Guto falou, então vou criar um grupo. Eu falei, cria aí que eu entro. Então tem esse post lá até hoje. Cria aí que eu entro. Então o Guto criou, postou lá esse link e nós estamos lá até hoje. Então a ideia era, vamos nos juntar, vamos aprender e vamos ajudar quem precisa aprender também. E é assim até hoje. Essa é a principal função da comunidade, é essa, a gente ajudar quem chega lá. E até hoje, 2 anos depois, gente nova chegando, gente com as mesmas dúvidas, aquelas dúvidas que nós tivemos no passado, as pessoas têm até hoje da mesma forma e a gente ajuda. Às vezes até soa até um pouco
arrogante, porque o cara pergunta e a gente responde na hora. Pá, é isso. Porque a gente já sabe, a gente já respondeu aquilo trocentas vezes. Então a gente sabe exatamente o que a pessoa está passando. E é bacana porque às vezes tipo, você chega uma pessoa ali nova que você fala, cara, eu fui esse cara lá 2 anos atrás. Exatamente a mesma dúvida que ele tem agora eu tive lá atrás. Então é bacana a gente poder ter a comunidade hoje e ajudar essas pessoas e conseguir responder as dúvidas das mais simples às mais complexas. Às vezes, até hoje tem gente que chega lá com dúvidas que eu não sei responder. Eu falo, cara, como é que esse cara conseguiu chegar nessa pergunta? E aí você tem que ir atrás para entender, para ajudar a pessoa. Então isso é muito bacana. E é o dinamismo da comunidade. Né? E o mais legal de tudo, além disso tudo, né, é que o Robson, principalmente, criou um material sensacional na comunidade, né? A gente tem material lá de boas-vindas para o Ravaleiro, tem um checklist, tem todo um PDF resumido, perguntas e respostas que a gente disponibiliza para o cara. A gente se tornou uma ferramenta gratuita para a GWM, quer não, né? De ajuda ao usuário, é um help ali. E é um documento vivo, né? Que a gente está sempre atualizando, exatamente. E quantos casos a gente já não resolveu, ajudou gente no domingo ou no sábado, né, Robson? Nossa, o dia inteiro, madrugada, isso aí. Eu liguei uma vez para uma pessoa de Manaus, era uma pessoa de Manaus, acho que ele era de Manaus, que ele não conseguia desligar o carro porque deu algum problema no carro. E, cara, eu liguei pra ele à noite, liguei pra ele, cara, me explica o que tá acontecendo, vamos lá, tentei ajudar ele, consegui ajudar no fim das contas, mas eu nunca vi essa pessoa na minha vida, não conheço, entendeu? Mas a gente faz isso, e o mais importante, nada é cobrado de ninguém, então ninguém paga nada por aquilo, realmente as pessoas fazem ali porque realmente acreditam e estão ali pra ajudar, e principalmente a gente tá ali pra ajudar. E as pessoas acham, algumas, né? Que a gente tem alguma coisa a ver com a GWM ou com o vínculo, né? Ninguém aqui trabalha para a GWM, ninguém aqui... Não, é que você tá com copo aqui. Mas isso aqui eu trouxe porque tem a ver com a história aí. Mas até vou aproveitar o gancho do copo, né? Porque você comentou, né? Eu comprei um carro na pré-venda e recebi em maio, né? Até pelo meu carro ser o marrom, dos poucos marrons, né? Que agora acabaram com o marrom, né? Não tem mais na linha nova? Não tem mais? Acabou? Nem no resto. Só tinha eu e mais 3 pessoas que compraram, né? Apesar de todos acharem que é a cor mais bonita. Ah, lógico. Isso é... Todos, eu falo, todos. Todos, eu preciso de Bebop com 3 pessoas. Mas aí, eu interagia muito no aplicativo só, né? E... Por causa disso, né, a GWM chamou a gente para conversar sobre o aplicativo. Isso é fantástico, isso é muito bacana a gente mencionar. Quando o aplicativo era muito incipiente ainda, né, tinha muito pouca coisa, né, a gente sentia que, na verdade, parecia uma rede social muito antiga, né? Você falando de Facebook, era um Orkut. Exatamente isso, era um Orkut da vida, era nem Facebook. E a gente se encontrou lá, né, naquele dia, né, junto com outros ravaleiros de primeira viagem, né? Foi o nosso primeiro encontro. E foi lá, a gente ganhou um copo, a gente ganhou um copo, um boné, né, algumas coisas. Esse copo é de lá. Então... É desse dia esse copo? Esse copo é desse dia. E aí foi quando eu conheci você, a gente trocou mensagem e falou, me coloca no grupo também. Foi esse dia. E a partir daquilo que eu interagia só lá no aplicativo, né, acabei interagindo no grupo de WhatsApp também, né? Isso é muito bacana, porque muitas pessoas que nos encontram, né, seja nesses eventos, seja porque a gente encontra na rua, o cara tem um ralo, isso é muito bacana, né? Ainda por ser uma marca nova, então hoje menos, porque hoje já tem 50 mil carros na rua, então já aumentou bastante. Mas naquela época, quando você encontrava um Raval na rua, todo mundo buzinava, piscava o farol, tal, a pessoa parava, você parava no posto de gasolina, a pessoa parava para conversar, isso era muito legal. E aí você, cara, tem um grupo aqui, a gente tem uma comunidade, na época era um grupo só, né? A gente tem um grupo aqui e tal, você não quer entrar e tal, ali a gente consegue ajudar todo mundo, então aquela época era muito bacana. Quantas pessoas encontrava na revisão e levar o carro ali, adicionava o pessoal na hora no grupo mesmo. Naquela época a gente só adicionava as pessoas, né? Hoje não, a gente tem uma comunidade com quase 4 mil pessoas, hoje é gigante essa comunidade. Só para o pessoal entender, de casa aí, que o pessoal que às vezes não sabe, os grupos do WhatsApp cabem 2 mil pessoas. O grupo 1.000 pessoas, a comunidade 2.000. A comunidade 2.000. A gente começou com o grupo estourou o limite, a gente teve que montar uma comunidade, montamos a segunda e temos 3 hoje comunidades. Cada comunidade cabe 2.000 pessoas. A gente tem 3 não porque a gente tem 6.000 pessoas, né? Mas porque a gente tem uma comunidade lotada, a segunda quase lotada e uma terceira para pessoas que ainda estão querendo adquirir o Raval. Para a gente tirar dúvidas de quem quer comprar o Raval, quem quer saber sobre o Raval. Então a gente tem 3 comunidades hoje que o grupo já não comportava mais. Né? Isso é importante também falar, porque quando a gente criou essa comunidade do Quero um GWM, né? Então foi uma conversa entre o Guto e eu. Falei, Guto, a gente precisa separar esse pessoal que está querendo só entender sobre o carro.
Vamos criar uma comunidade só para quem está querendo chegar, e aí essa comunidade não tem controle de entrada, no sentido de... só para o pessoal entender, para você entrar hoje na comunidade dos Avaleiros do Brasil, você precisa ter um formulário que você preenche com algumas informações para que nós saibamos quem está entrando, né? Quem é essa pessoa, o que essa pessoa tem no carro, o que essa pessoa já tem ali de interesses e tudo mais, para a gente poder separar e entender quem é que está entrando na comunidade. E também para evitar, porque o que a gente não quer na comunidade é gente enxerida mesmo que tá só para especulando, que tá só para especular, que não tem um carro, que às vezes é um detrator, às vezes até jornalista, como já teve. Esse caso. Então a gente controla para isso, é pro bem da comunidade, para que a comunidade não vire uma bagunça. Porque você tem muito hater, né? Então, não que a gente não respeite a opinião de quem não gosta do carro, não é isso. Mas ali não é o lugar, né? Então a comunidade não é para quem, o cara que vai entrar só para falar mal e que nem tem o carro, nunca ouviu falar do carro. Como a gente tem hoje, por exemplo, nos grupos de outras redes sociais. Tudo bem, cada um na sua forma de lidar, na sua forma de trabalhar. Mas a nossa comunidade, ela tem uma gestão forte, ela tem uma administração forte, então a gente controla dessa forma. Deixa eu contar uma história rapidinho aqui, Robson, que essa aqui é legal de contar, é engraçado, né? Falando sobre gente que não tem o carro. Veio um cara uma vez me chamar no aplicativo, até contei isso para algumas pessoas já, me chamar no WhatsApp, falou, pô, eu quero estar no grupo do WhatsApp de vocês, Avaleiros, não sei o que. Eu falei, legal, tal, não sei o que, mas você já preencheu o questionário? Ainda não sei o que. Enfim, eu falei assim, cara, mas tá bom, que carro você comprou? Você comprou ele? Eu não sei. Como assim você não sabe? Que carro você comprou? Não sei, quando eu compro o carro, eu compro assim mesmo, saio comprando. Eu falei, pô, amigo. Aí não, né? Aí não dá, né? O cara não sabia nem que carro ia comprar, se era um H6, se era um PREV19, se era um REV, não sabia nada. Não comprou, né? O cara não comprou o carro, né? Tava na cara, até depois ele sumiu. Então acontece isso realmente. O pessoal vem só pra querer ficar ali especulando. Não só especulando, né? Às vezes pessoas que entram ali só pra ver quem tá, pra poder pegar informação, ficava dando spam e tal. Uma vez a gente pegou pessoa que entrou ali e ficava chamando as pessoas por fora. Cara, a gente não tolera isso. Aconteceu muito a gente não tolera isso, Então depois a gente fala das parcerias também, então isso é muito bacana, forte, bacana. Mas a gente controla bastante isso. E às vezes a gente é tido como chato, né? E sim, a gente é chato pra caramba. O Rodrigo é o mais chato. Mas o Rodrigo é o coração peludo, cara. Não. Quem ganhou a figurinha do coração peludo? Mas a comunidade ela é muito forte por conta disso, né? A gente tem esse controle, a gente sabe o que tá fazendo, a gente criou essa comunidade, como eu estava falando, pra quem tá chegando, eu quero o GWM justamente pra isso, pra gente poder ajudar a galera e tal. E tem muita gente ali que realmente, aí sim, essa comunidade, tem gente que tá ali só pra saber e tem gente só pra ir contra. E tá tudo bem. Ali é um lugar, você tem que ter opinião contrária também, né? Dá pra tomar decisão. Você tá comprando um carro de 200 e poucos mil, né? Às vezes 300, como é o caso do GT. Ou do tanque. Ou do tanque, né? Agora o tanque, tem que lembrar do tanque também. Mas é um valor considerável. Daqui a pouco do E07. O E07. E é um carro caro, né? É um valor caro. Cara, não é todo mundo hoje. A realidade que a gente vive no nosso país, cara, se a gente parar pra pensar, que 1% da população tem condição de comprar um carro nesse valor. Então não é uma coisa que você está colocando dinheiro ali, pequeno dinheiro, pequena quantia, é muita grana. E aí, então essa comunidade é justamente para isso, para o cara tomar uma decisão. E ali a gente fala a verdade, o cara pergunta, mas e comparado esse carro comparado com um X carro? Cara, depende do que você está comparando. E aí a gente fala a verdade lá. Então isso é muito bacana. E a gente ajudou a gente a comprar e a gente a desistir da compra. Então tudo bem. Exatamente. Esse é o ponto, esse é justamente o ponto. Exatamente. E aí ele serve de filtro, né? Então essa da comunidade do Eu Quero um GWM, a gente, cara, mais uma vez, a gente não ganha um centavo da GWM para isso. A gente não quer nada para isso. Pelo contrário, a gente investe o nosso tempo para ajudar todo mundo. Exatamente. Exatamente. Então, nós investimos. O que é gratificante, né? Voltando a falar um pouquinho só desse pessoal que a gente ajuda no sábado e no domingo, uma vez, não sei se você lembra disso, eu comecei a limitar os grupos de domingo, né? De domingo. Só que a gente tinha acabado de ajudar alguém no domingo, a salvar uma pessoa no meio da estrada, alguma coisa assim. Aí eu pensei, falei, quer saber, eu vou voltar a abrir domingo. Aí voltamos a abrir domingo, todo domingo. Aí alguém me perguntou no privado, pô, por que tá abrindo domingo de novo? Fechado pra galera curtir a família, né? Que eu também tinha essa mentalidade. Sim. Eu falei, pô, mas é porque eu lembrei que a gente ajudou alguém no domingo já e salvou a pessoa. Não, então, mas eu vou deixar o domingo aberto pra ajudar mais alguém, sabe? Quem a gente Isso foi muito legal. Foi o próprio Ricardo. Foi o Ricardo? Foi, na época da válvula. Foi na época da válvula de 3 vias. Que também é uma coisa importante, né? Então, a comunidade, ela é muito bacana pra gente ajudar as pessoas ali na hora. Pra identificar problemas também. Mas também pra achar problema. Então, identificar problema e pra ajudar a resolver problema. Esse não foi o único caso, a gente teve vários outros casos, depois a gente pode voltar mais nisso. Mas isso de ajudar a galera, tipo, de madrugada, no domingo, como eu falei, aquele caso de Manaus que eu liguei, já liguei pra outras pessoas também pra ajudar e tal. Então, a pessoa precisa de ajuda, cara, você vai lá e ajuda, cara, sem ganhar nada por isso. Não conheça a pessoa, o que a pessoa vai me dar em troca. Eu não tô pedindo nada em troca. É pura e simplesmente porque, cara, eu sei ajudar. Eu sei o que está acontecendo, eu sei como resolver. Eu vou ficar de braço cruzado. Pô, às vezes o cara tá com a família no meio do nada,
E aí aconteceu um problema X lá que o cara não consegue ligar o carro, não acontece com o Hora, né? Então o Hora tem uma situação lá que o Hora de repente morre, o Hora não consegue mais ligar o Hora. Então a gente sabe como é que tem que resolver aquilo. Pô, você vai deixar o cara se matando ali, ou então ficar perguntando na comunidade para alguém, no aplicativo da GWM, para alguém olhar aquilo ou só ficar ganhando os pontos, né? Porque na comunidade da GWM tem o tal dos pontos, né? Aquilo deixa maluco. Já aboli aquilo ali. Aquilo deixa maluco aquilo, cara. Aquilo ali. Mas falar em Hora, agora no caso do Gerd também, foi te ajudar. Agora no nosso quarto encontro que a gente teve, na volta. Nossa, é verdade. O Gerd tem uma Hora, o Gerd é um lavadeiro amigo nosso também, faz parte da comunidade. E tinha um casal, duas meninas, né? Pra quem não sabe quem é Gerd, é o Gerd. É o Gerd, pra mim Mas tinha duas meninas no carro, que também voltando, se não me engano, do encontro, aconteceu alguma coisa que elas esperam parar no meio do caminho, deu algum problema no carro, não lembro o que foi. Eu sei que o Gerd, ou o Gerd, estava ali muito próximo da região delas, da estrada, ele mora em Bragança. Ele falou, não, eu vou até aí. Ele pegou a Hora dele, foi até lá com as meninas, resolveu e foram embora juntos. Quer dizer, uma vadeira ajudando o outro. Isso foi sensacional também, foi muito legal. Isso é uma coisa bacana na comunidade, assim, porque toda interação que a gente tinha anteriormente, né, vamos falar assim, ou era um grupo muito pequeno que você tinha de amigos ali, sim, ou então era interação nula. Aqui a gente não só tem todo tipo de interação, como interação daquilo que você quer exatamente. Então você pode criar tanto amigos quanto uma relação mais próxima, quanto você pode ser só um lugar para tirar dúvida ou resolver um problema que talvez você tenha. Então tem para todo tipo de gosto, público, né? De público, né? E como você falou, a documentação que tem lá, né, no nosso drive, né, serve para isso também. Muitas vezes a gente parece, e até fazendo talvez uma meia-culpa aqui, às vezes a gente parece, não vou dizer grosseiro, mas muito direto, né? Falando, não, olha tal coisa, tá indo lá. Porque o que a gente quer também é fomentar que as pessoas consigam também usar aquilo a seu favor, porque aquilo é muito importante pra gente. O que a gente criou para vocês, né, para a comunidade, é para que eles consigam fazer as coisas usar o carro da melhor maneira. É um carro de 200 a 300 mil reais. Então, é igual comprar um iPhone e você usar só para ligar, por exemplo. Exatamente. Né? Então, isso não é raro também, mas tem Mas o que a gente quer é que todo mundo use o máximo possível do seu carro. É isso aí. E usar da forma correta, né? Sim. O que a gente pega também são pessoas que falam, mas o carro não tem isso, ou o carro não tem aquilo, ou não funciona isso, ou então, como aconteceu ontem, né? Eu vi isso ontem na comunidade, que eu falei, cara, tem umas coisas que não dá pra entender. A pessoa compra um carro e faz isso, ela furou o pneu na estrada, e aí a pessoa fala, carro chinês não tem step, porcaria. Quer dizer, primeiro, a pessoa vai na concessionária, olha o carro, compra um carro de mais de 200 mil, era um PHEV 19, então 240 mil reais. A pessoa não olha que tem step, o pneu fura na estrada, ela não tem step, obviamente, porque ela comprou o carro daquele jeito, é uma condição do carro. Ela faz um post no Instagram dizendo, carro chinês não tem step, porcaria. Pô, mas você comprou sabendo, cara, você comprou sabendo. Se fosse uma BMW que não tem step, você também ia postar isso? Você falar carro alemão, porcaria. Porque tem várias que não tem, a maioria não. Então, tem umas coisas assim que são bem complicadas também, né? Que aí vão estar pra todo mundo tem lugar de fala dentro da comunidade, até para quem tá desgostoso com o carro também. Não interessa o motivo, mas a gente vai falar. Ninguém agrada a todos, né? A gente é franco, e cara, não gostou do carro? Tudo bem, cara, não fique se martirizando. Eu falo isso várias vezes, né, cara? Desculpa, eu falo, eu não gosto do carro, vende o carro. Vende o carro. Se eu tenho uma coisa que eu não gosto em casa, eu vendo. Troco pelo outro. É que assim, a gente também tem que separar que tem alguns reclamões profissionais, né? Eu sempre falo por isso que tem os reclamões profissionais. A pessoa que tem aquilo e gosta de reclamar daquilo até o final, com a esperança de que algo mágico, cósmico, vai mudar aquele problema que ela tem no carro, ou seja o que for que ela tenha, e vai ser resolvido. Cara, não vai ser resolvido. Então, mas alguns mudam, né? Por exemplo, lembra quando ainda tudo era terra, batidão, assim, que a CC não regenerava? É verdade. Algumas reclamações a gente de tanta gente bater na tecla, ela acontece. Mas aí vem também justamente de quando nós nos conhecemos, que isso é muito legal, que você estava lá e você vai poder confirmar isso. Que o presidente ainda da GWM, que era o Mr. James, ele perguntou, eu quero ouvir de vocês e tal, de como que vocês estão usando o carro, a opinião de vocês. Eu falei, eu tenho uma lista que nós criamos no grupo. Eu tenho uma lista com todas as reclamações e sugestões. E ele ficou assim, abismado. Como assim vocês têm uma lista? Eu quero essa lista. E eu mostrei para ele no celular ainda, e ele começou a escrever, ele começou a anotar no caderno. Eu falei, não, pode parar, você não precisa escrever, eu vou te mandar essa lista. Eu traduzo e te mando a lista. E, nossa, você faria isso por mim? Eu falei, não tô fazendo por você, tô fazendo por mim. A gente quer mostrar melhor pro carro. Você entendeu? Não tô fazendo por você, tô fazendo por mim, claro que eu mando. Então, e quando veio a atualização de software,
depois ali no final do ano, de 2024, tinha grande parte daquela lista, tinha sido atendido. Óbvio que não tudo, cara, nada perfeito. A gente quer, não, eu quero tudo. A partir de hoje eu quero que o carro, toda vez que eu ligo o carro dê 3 pulinhos e abre a janela. Cara, tem coisa que não é viável, tem coisa que não vai fazer. Mas grande parte do que a gente pediu na lista, eles atenderam. Isso foi muito bacana. Foi muito bacana. Muito e bacana. tem muita coisa que agora nessa inédita 2525, né, também, vieram coisas também que a gente já estava naquela lista. Lá, computação automática de farol, memória do banco, ela pedia muito memória do banco. Isso é uma coisa muito bacana da GWM que a gente tem que reconhecer. Eles ouvem muitos clientes e eles ouvem muitas comunidades. É por isso que eles têm uma área dentro da GWM voltada para comunidades. E isso, cara, eu não sei se a Volkswagen tem isso, eu não sei se a Fiat tem isso, realmente eu não sei. Eu sei que eles têm a parte de relações com a imprensa e tudo mais. Mas em relação com os clientes, eu realmente não sei. Eu nunca ouvi falar disso. E o que eu ouço muito em podcasts que agora a gente tem que separar jornalistas, de influencers, de tudo. Mas o que a gente verifica e olha e vê que é um consenso, né, nessa mídia automobilística, seja imprensa ou influência, é que eles reconhecem que a GWM ouve os seus clientes. Obviamente é uma relação muito nova, né, inédita no Brasil, vamos dizer assim. Né? A gente está falando de 3 anos aqui, praticamente, desde que eles chegaram ali. E eles são preocupados em ouvir. Sim. Obviamente a gente, agora, né, a gente fica como um filho mimado, né, a gente fica querendo mais e mais, né. Sim. E esse que é uma coisa que a gente tem também que se policiar também, porque às vezes o nosso tempo não é o tempo de uma empresa que tem as suas dificuldades ou suas... Ou vice-versa, às vezes. Sim, né? Como no caso da cordinha. Eu acho que isso é um ponto interessante, que a gente já aprendeu também a lidar nessa relação, e a gente... sabe que quando a gente precisa, é igual criança, né? Criança, se não abre a boca e não chora, não mama, né? Então isso é bom passar esse recado também, porque a GWM, apesar dela talvez não ter a mesma velocidade que a gente exige, mas quando a gente chora, ela ouve, né? E isso é bacana porque, assim, tem pessoas do outro lado. Né? Então não é só uma empresa, um organismo, uma entidade gigantesca que você tem que abrir um protocolo lá e esperar um dia alguma máquina te atender. Não, tem pessoas do outro lado, acho que isso é muito bacana. Pelo bem e pelo mal. Você tem pessoas boas que fazem as coisas rápido e você tem pessoas que fazem as coisas não tão rápido assim. Né? Que é o que a gente vem vendo ultimamente. Então, a cordinha é esse exemplo máximo. Né? Para quem não sabe o que é a cordinha, então no caso do Haval, quando você vai colocar para carregar o carro, e muitas vezes, principalmente depois, vamos first things first, vamos explicar desde o começo. Depois da atualização do carro, lá em outubro, entre outubro e novembro, né, de 24, atualização OTA, né, deixa claro. Nós tivemos, além da atualização do veículo em si, que foi OTA, que foi over the air, que a gente podia fazer em casa, tudo mais, deveria fazer em casa, apesar de muitas pessoas terem ido até concessionária fazer isso porque não tinham familiaridade, não tinham como fazer, mas aí é outro papo. Você tinha uma segunda atualização, que era a atualização do inversor ou do onboard charger, que é o carregador que fica dentro do carro, aquela peça gigante que fica dentro do porta-malas, que muita gente até confunde aquilo com motor, acha que aquilo é o motor do carro. Aquilo não é o motor do carro, galera, aquilo é só um carregador. Aquilo de fato é o carregador, não é aquilo que você põe na tomada, que é o carregador. E aí você tem que ir na concessionária, atualiza aquele inversor, e aí a partir disso você tem a função do V2L, que é o Vehicle to Load, para você poder carregar, sei lá, qualquer coisa que você quiser, aparelho elétrico, eletrônico, você pode carregar direto no carro e usar o carro como um grande power bank, era para isso, essa atualização. Só que junto com o V2L, o que veio pra gente? O easter egg da cordinha, a famosa cordinha. Quer dizer isso, quando alguns carros, não todos, isso que é o pior, porque quando é uma coisa que é todo mundo, né, isonômica, todo mundo tem o mesmo problema, pô, legal, todo mundo tá no mesmo barco. Mas não, eu tenho esse problema, o Guto não tem, o Rodrigo pode ter ou não. Aí, quando acontece esse tipo de coisa, aí que é pior dos problemas, porque aí você não tem todo mundo se ajudando. Você vai mandar um problema como esse na comunidade, mas o meu funciona, mas o meu funcionou. Cara, tudo bem que o teu funciona, mas entenda o coleguinha que não está funcionando. Tem muitos coleguinhas que não estão funcionando. Vamos ajudar, então vamos pensar sempre no pior caso, vamos ajudar pelo pior caso. E aí o que acontecia com essa atualização é que para você poder tirar o carregador ali, só podia tirar quando a carga estivesse em 100%, né, a bateria em 100%, ou se você desligar algum das pontas, ou você desliga o disjuntor do teu carregador, ou você vai lá no carro e interrompe a carga no carro. Só que o carro não tem uma função para parar o carregamento. As únicas formas no carro para você parar são
Ou você faz um carregamento programado no carro, ou no caso do PHEV 34 do GT, você programa lá o máximo de carga na bateria, coisa que não tem no PHEV 19, por exemplo. Ou você vai na famigerada cordinha. A cordinha é um dispositivo de segurança que tem na caixa de roda do Ravo, que você tem que ir lá, colocar o teu braço lá, às vezes está com roupa limpa, o carro é imundo, tem que colocar lá e puxar na famigerada cordinha e tirar o plug do carregador lá do wallbox. Cara, você contar isso pra alguém parece uma piada, né? Você vai pegar um carro de 300 mil, você tem que baixar lá na caixa de roda, puxa uma cordinha cheia de barro pra tirar o carregador. Cara, isso é insano, isso é uma coisa maluca. E a gente vem brigando muito com essa cordinha. Desde o começo a gente apontou esse problema, a gente reportou para a GWM e não teve retorno. Até o dia que a paciência acabou. E aí eu sou um dos que posso dizer que minha paciência acabou. O dia que eu precisei tirar e sujei minha roupa inteira, falei pros caras, falei, na boa, não dá mais, não dá pra gente ficar segurando isso. Vamos fazer nossas campanhas, né? E isso é uma coisa bacana que é a força da comunidade. Então quando a gente precisa, a gente usa pro bem, que a gente vai falar dos encontros, né? Exatamente. A gente usa isso pro bem, dos encontros, o que a gente faz nos encontros e tudo mais, mas a gente também usa para cobrar, a gente usa força para cobrar também. A gente virou um sindicato, né, praticamente. Exatamente, que é das pessoas ali que tem o carro, que realmente vivem o carro, e sabem do que estão pedindo. E a gente encabeçou uma campanha que era da cordinha, não. E aí essa história da cordinha, cara, não quero ter que puxar a cordinha para tirar o carregador, não faz sentido nenhum. E a gente vem com essa campanha desde fevereiro. Desde o início do ano, mas porque a importância dela, você vê assim, esse tempo todo, né? Assim, a importância dela é porque, por mais que não afete a você, um dia pode te afetar. Um dia você. Esse é o ponto, a gente está preocupado com o bem comum, né? Para que. Não importa se você tem o PHEV 19, que não tinha o problema da cordinha, mas novidade, ele passou a ter o problema da cordinha, porque todos os carros que já vêm atualizados com o V2L, com esse novo software do V2L, para dizer mais exatamente, ele já vem, porque isso aí é um dispositivo que foi colocado para segurança lá na China, e veio esse easter egg, né, esse brinde pra gente, na verdade, lá, enquanto lá, por exemplo, 1% dos carros que eles vendem poderia ter um problema que gerou isso, aqui esse 1% não dá nem uma 0,0000 de um carro, então... a gente entende que é uma dificuldade, foi uma questão de segurança lá, implementada na China, mas por que não o botão no aplicativo? Então, e aí vem o tanque 300. Aí vem o tanque 300, o tanque 300 tem um botão no aplicativo. Tem um botão no aplicativo. E por que não tem no Ravo? E é a mesma coisa. Por que eu digo que é a mesma coisa? Porque eu testei, é exatamente a mesma coisa funcionando para o Ravo. Por que não tem? E aí é isso que a gente bate na tecla. Por que demora tanto? Né? Então, coisas que a decisão tem que ser rápida e a ação também tem que ser rápida, por que demora tanto? Tudo bem que é aquilo que você acabou de comentar, a gente está mal acostumado. Então você acaba criando um mau costume ali com os clientes, que cara, eu estou acostumado com o melhor, estou acostumado agora a ser atendido. Então agora eu também quero ser atendido nisso. É uma coisa simples. Se eu tivesse falando, não, eu quero que você troque agora o meu 23, 24 para ter memória de banco, como tem muita gente pedindo. Que a gente pode falar disso depois. Ou farol automático. Ou farol automático. Coisas que dependem de intervenção mecânica, de intervenção manual mesmo, de você mudar a peça do carro. Isso é só software. A gente não está pedindo para o cara criar uma coisa mirabolante. Não, cara, ativa o que tem no tanque pro Ravo. É só isso. É só isso que a gente está pedindo. Ou fazer aquilo que você já fez. E ensinou as pessoas a fazer uma automação de home assistant. Mas... Por quê? Simulando o quê? O carregamento programado. Sim. Uma coisa básica assim. E aí que a gente fala da rapidez, que eu falei que o inverso, o ônus da prova também é legal. Porque ele fez isso aí uma tarde, tomando Coca-Cola e sanduíche, é isso? Não estava falando isso. Não estava dando Coca-Cola, não. Isso aí foi o que eu falei. De uma tarde ele resolveu isso. A verdade é que eu fui lavar a louça aquele dia. Eu tive a ideia, falei, putz, vou fazer. E voltei e fiz, entendeu? Mas foi coisa de 2 horas, ele estava pronto. Mas eu ainda fiz de uma forma que é um workaround ali, eu fiz realmente a parte do agendamento. Só que aí agora com o tanque eu vi que tem realmente o botão que tem a função realmente para desativar o carregamento. Quer dizer, já existe, não precisa nem de gambiarra, que foi a gambiarra que eu fiz. Né? Você tem a função ali. Como a gente não tem acesso ao aplicativo, né, vamos falar assim, não dá para saber quais são as funções que tem ali escondidas por trás, né? Mas é o mesmo aplicativo, o mesmo barramento que usa de comunicação. É a mesma base, praticamente. E isso que é muito bacana da GWM. Então ela cria um padrão para os carros. Então a mesma coisa que funciona no Ravo, funciona no Ora, funciona no tanque agora e muito provavelmente vai funcionar no Way também. Então isso é muito bacana. E é uma coisa muito, como é que eu vou dizer, por ser padrão entre os carros, você sabe que funciona. Então se funciona para o tanque, funciona para o Ravo e tal. Óbvio que tem coisa ali que precisa não vai funcionar. Por exemplo, no tanque você tem a função do aplicativo para aquecimento do banco ou aquecimento do volante. No Ravo não tem isso, não existe isso. Então você tem que saber dosar
O que é diferente entre as coisas. Mas fora isso, pô, essa parte de soltar o carregamento, cara, deveria ter para os 3 carros. Deveria ter pro Oro, deveria ter pro tanque, deveria ter pro Ravo. Então, e essas situações que são legais que a gente vai brigando junto, né, via comunidade, resolvendo. Assim como outra situação mais séria até que a gente passou, que a gente ajudou demais aí a JWM, né, que foi a da válvula que a gente parte. Da válvula, essa da válvula foi bem bacana também, que foi como você falou da história do domingo, né, que a gente ajudou. E aí o Ricardo Pinheiro, ele é um dos avaleiros também mais ativos hoje na comunidade. Hoje é um notório tanqueiro. Hoje é um tanqueiro. Hoje ele está cabeçando lá o pessoal do tanque 300. Para quem não conhece, vulgo Ilhota, depois perguntem por ele. E o tanque dele tem o nome, né? O Brutus. Brutus, muito bacana. Cara, muito bacana. Mas ele sofreu uma coisa muito, muito complicada que foi... Ele não foi o primeiro. Como é que aconteceu tudo isso? Nós começamos a notar que tinha muita gente com o mesmo problema com o rabo. Isso foi em julho de 2024. Julho, né? Justamente uma época de férias, onde todo mundo começou a viajar. Comecei em frio, né? Em uma época de frio. E aí começou o primeiro relatar, meu carro parou na estrada com uma tartaruga no painel. Primeiro caso. Meu carro parou na estrada com uma tartaruga no painel. Segundo caso. Terceiro caso. Meu carro parou na estrada com uma tartaruga no painel. Liguei, mandei mensagem pro Guto. Falei, Guto, tem alguma coisa estranha aqui, cara. Vamos monitorar isso daqui, que tem alguma coisa acontecendo. Vamos ficar atentos a isso. Apareceu o 4º caso, apareceu o 5º caso, apareceu o Ricardo. Só que o Ricardo era ainda mais complicado, porque ele tinha acabado de comprar o carro, que era a primeira semana, a segunda semana dele, e ele ia para a Argentina com o carro, ele tinha planejado a viagem e tal. E para você planejar a viagem internacional, não é você ir para Pindamonhangaba, né? Então você realmente tem que ter toda a parte de seguro, toda a parte de licença. Todos os hotéis que ele vai ficar. Todos os hotéis, tudo isso. Então, pô, é uma viagem cara e exige um planejamento gigante. E ele tava já em Curitiba, sabe onde é que ele já tava longe já. E aí ele deu esse problema, deu o primeiro problema, a gente ajudou ele, cara, faz isso, tenta seguir viagem. Ele tentou seguir viagem, deu um problema de novo. A gente falou, cara, para a viagem, volta pra concessionária e vamos tentar entender. E nisso eu falando com o Guto, o gato subiu no telhado, tem coisa estranha aqui, tem coisa errada aqui, cara. E aí a gente ficou nessa. Só que a gota d'água, o que mais assim pegou, foi um casal, uma grávida, que estava indo também no interior, às 3 da manhã, que o carro parou na estrada. Esse carro foi a gota d'água de toda a situação. Que aí parou o carro na estrada, não aconteceu com eles, não aconteceu com ninguém, né? Que fique claro, ninguém teve problema de saúde, não teve nada disso. Mas esse casal foi o casal que eu comprei a briga pra mim, pelo menos. Que, cara, nem conheço as pessoas. Então, nem se fala. Eu nem conheço as pessoas. Mais uma vez, eu não sei, se me perguntar qual é o nome da pessoa, eu já não vou saber. Eu também. Entendeu? Mas eu lembro do caso como se fosse hoje. E aí, cara, uma grávida. Eu falei, cara, se fosse uma esposa minha, na estrada, aí eu com criança, porque eles tinham um filho pequeno, mas a esposa grávida e o marido pararam na estrada, né? E calhou que nesse dia, um dia depois, não lembro, teve o Festival Interlagos. E eu tinha sido convidado pela Rede para ir pra lá, pro Festival Interlagos. E você também, né? Nós três fomos convidados e tal. E aí nesse dia que eu fui lá, você estava do meu lado, era o primeiro evento do Diego Fernandes, que é o presidente hoje da GWM. Presidente, não, perdão, eu ia falar errado. Que é o CEO da GWM. O presidente é o Só fazer uma adenda aqui, só para eu quero deixar bem claro aqui, nada, vocês foram, tudo bem. Mas eu não consegui, pra vocês terem uma ideia. Eu estava tão envolvido nesse negócio, estava tão perturbado com isso, que a JWM me ligou, o pessoal me ligou para aí também, se alguém for participar, eu falei assim mesmo, o pessoal da JWM, não sei se foi para a Paulinha, se foi para a Mariana. Foi para a Mariana. Eu falei, eu não consigo me ver num lugar que vai ser, entre aspas, festivo, vendo as pessoas passarem o que estão passando com esse carro pelo T4 hoje, parando no meio da estrada. Eu não consigo, não tenho condições emocionais de estar lá bem. Como se eu fosse, era para estrangular alguém, entendeu? Para resolver aquele problema. Então eu realmente falei pro Robson, cara, eu não vou, falei pro pessoal, não vou, pode esquecer que eu não vou. E aquilo ficou me consumindo. Aí lá, o Robson, em contato aí com o Diego, com o CEO, começou a ter uma resolução para isso. Eles entenderam o tamanho do problema, né? Eu lembro desse dia, a gente foi para aquela sala VIP deles ali, né? Tinha um lounge deles, né? Isso, um lounge ali. E nesse lounge, o Diego chegou, né? Começou a conversar conosco. Você começou a contar o papo, né? Toda a história desse caso específico, contando que já tinha desde o início, na verdade, final de junho, a gente já ouviu falar os casos do início de junho. De repente ele pediu, a cara dele, o semblante dele, ele não tinha entendido ainda a gravidade ou a urgência, na verdade. Mas eu acho que eu peguei pesado também no que eu falei, né? Porque ele tinha acabado de chegar. E eu falei pra ele, você sabia que você pode estar matando gente hoje? Ele falou, como assim? O que você está falando? Contei a história dessa pessoa da grávida. Falei, você imagina, Diego, acontecer isso no Rodoanel aqui no trecho de Mauá, você acontecer isso na linha vermelha lá no Rio de Janeiro, de madrugada.
Você imaginou acontecer isso? Aí ele parou, pensou, falou, complicado. Eu falei, complicado não, cara, é vida ou morte. Você pode matar uma pessoa por conta disso. E só por nada, porque o carro parou. Só porque o carro parou no meio de um lugar errado. Exatamente. Então, esse é o principal ponto. Então, o ponto ali não era que o carro... Porque assim, isso não oferecia risco nenhum. Até a matéria que saiu na 4 rodas estava errada, que falava que era um aquecimento da bateria. Não tinha nada a ver isso. É um sistema de segurança dessa válvula que estava errado. E aí o carro, para poder não acontecer nada, ele parava o carro, porque ele chegava a uma temperatura X, que a válvula não conseguia funcionar, ela parava de funcionar. Não é porque tinha para não estragar o resto. Ele se resguardava, ele desligava o carro para não superaquecer. Justamente, quer dizer, está funcionando, o sistema funcionava. O sistema estava funcionando, só que estava funcionando errado. Justamente para que você não tivesse problema ali com a bateria. Mas aí na 4 rodas saiu que era um superaquecimento da bateria, cara. Aí... E todo mundo replicou depois. Todo mundo replicou, entendeu? Mas não tinha nada a ver com isso, né, cara? Mas só voltando para aquele dia ali, eu lembro muito bem que ele saiu, foi para uma sala reservada, uma outra sala, e ele voltou e ele disse para você: olha, eu estava justamente tendo uma call agora, uma reunião agora sobre este tema. Até então, eu ouso a dizer que até então a GWM não tinha entendido a gravidade e a urgência da situação. Não tinha. E a gente criou, nesse dia, a gente fez uma campanha de fato, né? No mesmo dia. No mesmo dia, a tartaruga. Para chamar a atenção do pessoal no aplicativo. Né? E foi a comunidade, isso que é bacana, a comunidade aderiu em peso, porque todo mundo estava sentindo ali e vendo como era grave aquilo. Né? E aí todo mundo postou. Quem tinha problema e quem não tinha. Né? Todo mundo. Isso foi muito bacana. Porque a gente derrubou o aplicativo naquele dia. Mas o mais bacana foi isso. Então, assim, ele percebeu isso, ele foi pra cima, mas assim, a verdade eles não estavam parados. Não foi a partir daquele dia que eles começaram a olhar. Acho que o ponto eles não tinham noção da gravidade do assunto. Eles estavam verificando como um problema técnico, ponto. Então tinha a equipe de engenharia da GWM que é muito competente lá, Márcio Afonso e tudo mais. Então, eles já estavam olhando isso. Então, quer dizer, não foi naquele dia que eles entenderam o problema técnico. Eles já sabiam, não é técnico, ponto. Mas não das ações que eles tinham que tomar. E naquele dia, como você falou, o Diego Fernandes ele saiu atordoado daquele dia, porque ele falou, cara, o problema é sério. E aí que você vê quando a empresa é séria e quando não é. Então quando tem gente séria na frente é uma coisa diferente. Era dia seguinte, era dia dos pais, e 10 da noite meu celular toca. Eu tava na cama já, minha esposa já tava dormindo e tal, tava assistindo alguma coisa no celular e tal. E aí meu celular toca. O celular toca, tá um número desconhecido. Cara, tá me ligando essa hora. Eu atendi. Quando eu atendi, era o Diego Fernandes. Você aqui é o Diego Fernandes, tá, o senhor da GWM, queria falar com você tem um minuto? Eu falei, cara, tenho, né? Dá um minuto. Saí, fui até um lugar da minha casa para poder falar com ele e falou, olha, tô aqui até agora no escritório, às 10 e pouco da noite, de fato era, naquele mesmo dia, daquele mesmo sábado do Festival Interlagos. E ele falou, tô aqui com o pessoal aqui da GWM, a gente já definiu o que vai fazer, a gente já definiu o plano de ação, e eu queria compartilhar isso com você. Você tem tempo amanhã para tomar um café? Era dia dos pais. Eu falei pra ele, cara, agradeço demais o que você está fazendo, agradeço pela tua transparência, mas amanhã é dia dos pais, vamos viver o dia dos pais e na segunda-feira a gente conversa. Na segunda-feira eu fui até a GWM e foi aí que foi todo o desfecho. Eles fizeram o pronunciamento para o mercado, lançaram a matéria com 4 rodas, fizeram um comunicado para os funcionários, então isso foi muito bacana. E mais uma vez, a força da comunidade. Então não foi o Robson que foi lá, não foi o Guto que foi lá, não foi o Rodrigo que foi lá, foi realmente a comunidade. Então eles tinham lá os Avaleiros Brasil com, naquela época, mais de 2.000 participantes ali. Então foi a força da comunidade, não foi uma pessoa ou outra. E eu fui lá porque eu moro do lado, só por isso, nada demais. E como é importante, porque a gente, o que acontece? Se não existisse esse grupo, essa comunidade, porque nenhuma outra marca existe isso, né? A gente que criou isso. A gente conseguiu visualizar que era algo que não era uma pessoa ali, né? Sim. A gente conseguiu ver que aquilo estava pingando mesmo. Você começa a identificar padrão, né? E muito mais rápido do que... Exatamente, muito mais rápido. Então a gente viu aquilo rapidamente e já foi começar a querer tomar providência, né? Exatamente. E é gravidade, né? E é gravidade. Esse é o grande ponto. A gente ficou gravidade e falou, opa... E aí tem um ponto da resolução do problema. Tudo isso parece que demorou 2 anos, né? Não, isso foi um tempo de 1 mês, mais ou menos, 1 mês e meio, uma coisa assim. E aí muita gente reclama, porque é recall. Eu acho que nesse ponto todo, o que a gente tem que falar é que a força da comunidade, de entender esse padrão, de entender que era o problema e de até achar possíveis soluções também, né? Para contingência, né, enquanto não tinha uma solução definitiva. Depois a agilidade deles em devolver e falar, temos uma solução, entendemos o problema e colocar essa solução em prática. E aí, lições aprendidas, a comunicação depois para a resolução do problema pode ser melhorada e tem que ser melhorada. Nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Por exemplo, até hoje ainda tem carros com um problema. Exatamente. Rodando na rua. Porque eu acho que a grande falha desse processo, assim, mais uma vez, só elogios para o que eles fizeram naquele momento, porque você teve os executivos da empresa, na reunião estavam
o Diego Fernandes, estava o Márcio Afonso e estava o Daniel Silva, que é do pós-venda, né? Que é o diretor de pós-venda lá da GW, responsável pelas peças, pelos estoques, estava dizendo, olha, nós vamos ter peça. Então ele estava ali naquela reunião para dizer, nós vamos ter peça. Tanto que, para quem não sabe, né, no primeiro momento eles não tinham noção ainda de como fazer isso no Brasil inteiro, né? Então eles pediram, quem tinha urgência, né, que ia viajar e tinha um receio, o recomendado era vá na concessionária, fazer a inspeção e trocar a válvula pela válvula do ano anterior, que não era casos. Eu lembro que os casos também, todos os casos da nossa comunidade, eu peguei, fiz uma lista inteira e mandei pro Zeca na época. O Zeca está até hoje lá, também de pós-venda. O Zeca falou, manda para mim aqui do meu e-mail, que a gente vai resolver. Comunicação, né? Vai resolver item por item. E realmente resolveu. Todos, né? Todos eles foram resolvidos, né? Todos eles. E aí e eles criando um cabo, né, para eles poderem mandar para as concessionárias para poder fazer a atualização depois do software. A gente viu que eles fizeram muita coisa que, sendo bem sincero, conhecendo legislação, assim, se fosse para um recall tradicional, a gente estava até hoje se bobear aqui com a burocracia, né? Não, eles foram muito legal. Até para se tornar um recall, vai ter uma burocracia demorada. Não, eles foram muito sérios, porque assim, não eram todos os carros, eram naquela época 1.800 carros, então não eram todos os carros, mas eles sabiam quais eram os carros. Era um modo específico. Era um modo específico, né? Mas nem todos estavam na rua ainda, porque tinha muita coisa no pátio, eles tinham importado muito carro por causa de imposto, eles tinham importado muito carro, mas eles foram rápidos, muito rápidos em fazer isso funcionar. E ali você via, cara, na sala, como eu falei, Diego Fernandes, Márcio Afonso, o Daniel Silva, e tinha também o Marcelo Valdívia, tinha o próprio André Leite também ali por trás, ali também a parte de marketing, parte de comunicação, mas eles lançaram naquele momento comunicado para a comunidade. Eu estava na sala, eu revisei com eles o texto. E tinha que ser rápido, né, cara? Porque é grave, né? Como eu falei, você imagina se fosse tua irmã, tua mãe, tua prima parada na estrada ali, Muitos deles têm carro da GW. Todos eles têm. Exatamente. Tô falando muito porque nem todo mundo deve ter, mas assim, grande parte deles tinham carros. Eu não sei se algum já tinha um carro que poderia ser afetado. Foi afetado. Eu conheço pessoas de concessionárias que tinham esse carro e foram parar também na rua. Claro. Eu conheço. Não vou falar aqui, mas eu conheço. Então, é bem assim. Vamos só tomar uma água aqui rapidinho, fazer o seguinte? Bora. Fazer um break. Eu como o cara mais novo, né? Mais novo integrado. Nós aqui, né? Uma das coisas que, desde o início, né, que eu não tive no primeiro, né, foi uma questão que eu fiquei chateado pra caramba, né, que foi até lá em São Paulo, na Moca, né. Foi na Garagem 55, primeiro encontro dos Avaleiros Brasil. Mas depois eu participei, né, e eu acho que falar de encontro é uma coisa que a gente faz com que a comunidade seja presente. Aquele cara do lado de lá do teclado vira uma pessoa física. Exatamente. Ele existe, né? Ele existe. E aí cria também essa sensação nossa de, caramba, tem um cara que eu conheço pela tela e ele existe de verdade e a gente faz uma amizade, a gente continua a amizade depois, além do carro, né? Além do carro, vira meio uma família de verdade. Para muita gente vira uma família. A gente tem um Benê, que é um senhor de bastante idade que ama, né, os encontros, etc. Isso é bacana, cara. E às vezes você tem uma visão da pessoa, tipo, essa pessoa, eu acho que ela é assim, chega lá é outra completamente diferente, né? Eu lembro no terceiro encontro, foi Campos, né? Terceiro encontro foi Campos Jordão, que a gente foi numa pizzaria no final da noite já. E um dos avaleiros falou assim, poxa, Guto, é engraçado que parece que a gente já te conhece pessoalmente. Não que a gente te vê no vídeo, conhece pessoalmente, é muito legal aquilo. E é isso mesmo. Mas a diferença é que você mostra o rosto, né? Você tem os vídeos. Então o pessoal já cria essa conexão, quando eles veem o teu rosto, então do outro lado, eles sabem quem é você. Então quando eles chegam lá, nossa, olha aqui tá o Guto, é muito legal a gente ver isso. Quando a gente vê na comunidade, mas tá vendo o Mickey, né? Não, é você que a gente aparece menos. Tá vendo o Mickey é máximo. Não, igual tem um caso do Robson que você falou que tinha um cara que era do teu prédio, que não sabia que você era o Robson, né? Uma coisa assim, do colégio da tua filha. Do colégio dos meus filhos, né? Você é o Robson, não foi? Ele foi no segundo encontro. São Roque foi o segundo, né? São Roque foi o segundo. Aí nós já fizemos 5 encontros na data desse vídeo, né? Daqui a pouco 4 encontros, não foi o quinto, perdão, né? E aí ele foi lá, e ele me viu assim e falou, cara, o que você tá fazendo aqui, né? Eu falei, pô, da comunidade, tal, somos administradores. Aí ele, peraí, você é o Robson? Acho que sim, né? Isso é muito legal. Muito bacana, cara. Isso é muito bacana. Eu lembro que apesar de já fazer parte da comunidade, né, no segundo encontro, que foi até para relembrar, o primeiro encontro foi na Moca, né, em São Paulo, né, na Garagem 55. Isso. O segundo foi lá em São Roque, né, no Vila Dom Pato. O terceiro foi em Campos do Jordão. Isso. Na Dona Chica na Horta. E teve o quarto encontro agora, né, que foi Águas de Lindóia.
E agora a gente vai ter o 5º encontro em Indaiatuba, lá no Pezão na Roça. Exatamente. Pezão na Roça. Eu lembro do 2º encontro que eu conheci você, então, o Robson já conhecia, mas conheci você pessoalmente, então quando eu cheguei lá, sabe? Aí a Ju calma aí que ele tá vindo, tá? E você tava super atrasado e todo mundo ansioso pra te conhecer. A gente tava no estacionamento, não é isso? Cadê o Robson? É isso mesmo, chegou depois. E aí eu conheci o Benê, né? O Benê é gente boa demais. Ele com o vermelhinho dele, com aquele guarda-chuva gigante. E eu tinha acabado de instalar também no meu carro aquele LED lá que... Do capô, né? Do capô. Eu até instalei eu mesmo, porque alguém tinha colocado na comunidade como instalar de uma maneira diferente lá, que não precisava fazer uma coisa no farol. Sim. E aí peguei e comecei a conversar com o Benê, começamos a trocar ideias ali, ensinando, Benê, faz isso, faz aquilo, ele tinha um LED lá, tudo também. Então, esse tipo de coisa é legal, né? É muito legal. E o que eu acho mais legal é que o pessoal que vai nos encontros é uma barata, eles não param mais de ir, né? Depois que eles veem que... Parece que normalmente tem as mesmas afinidades, muitas afinidades são iguais. E também é incrível como as pessoas aí são todas do bem. A grande maioria são do bem, você vê que é um pessoal bacana. Não, porque às vezes você fala dos encontros, o pessoal até fica meio pejorativo. Vocês vão ficar fazendo o quê? Disputando racha? Pelo amor de Deus, não é isso. Exatamente. A última coisa que a gente faz é ficar com os carros. A gente realmente vai para conhecer quem está do outro lado ali do celular. Acho que esse é o grande ponto. É mais sobre pessoas do que sobre coisas. Sobre coisas. Cara, isso é muito bacana. Porque todos os encontros até agora foram sobre isso. E quem vai não deixa de ir por conta disso. Cara, olha que legal, olha que bacana, tô conversando, tô entendendo quem são as pessoas, tô conhecendo, que você falou, montando amizade. Cara, quantas pessoas aí hoje estão viajando juntos porque se conheceram? Exatamente, né? Fazendo expedições pelo Brasil, pelo Peru. Você pega o caso do Marcelo Vilaça, que ele foi também lá no 3º encontro, e ele se juntou com o Paulo e foram lá pro Peru. Cara, fantástico. E ele andou mais de 1.200 quilômetros para chegar em Campos do Jordão. Entendeu? E ele falou que vai de novo agora em Indaiatuba, entendeu? Então, assim como ele, outras pessoas também. Então, a gente tem vários casos ali de pessoas que vão realmente... Você fala, o cara vai fazer o quê lá? O cara vai chegar lá e vai fazer o quê? Ficar abrindo o capô e usando o motor? Cara, não faz sentido nenhum. As pessoas vão por pessoas, e eu acho que isso que é mais legal. E é por isso que a gente tenta escolher lugares, né? A gente faz até por votação, né, também. A gente tenta escolher lugares que vão agradar a maioria, né? Assim, então a gente coloca lá, a gente pré-seleciona algumas cidades que a gente coloca para o pessoal mais assíduo, né? Que vai em todos os encontros, e aí a gente seleciona um pequeno grupo de cidades, a gente vê se tem capacidade também, né? E a gente coloca ali para o pessoal votar, né? Para ver, porque a gente quer que as pessoas apareçam, né, no encontro. A gente não quer um encontro pra gente aqui, a gente já se conhece. Pô. Exatamente. É realmente para ver essas pessoas. E como eu falei, cara, você acaba conhecendo pessoas ali que você não teria oportunidade de conhecer. E você tem um filtro ali da comunidade, você já interage com elas. Então chega ali e é muito bacana, né? E como que a gente faz? Todo mundo acha, era bom contar, né? Como que é feito nessa preparação? Todo mundo acha que já chega lá milagrosamente. Pode é a fada da... Os eventos, né? Nossos encontros são muito bem pensados, né? E demandam, às vezes, 2 meses, 3 meses. Agora a gente tem um leque maior que o nosso próximo em setembro, a gente tem 4 meses ainda aí. Mas tudo acontece também graças aos parceiros, né? A gente tem muitos parceiros e os parceiros vêm justamente aquilo que a gente está falando de comunidade, né? As empresas hoje, a maioria delas, todos os nossos parceiros, principalmente, eu falo muito com eles, eles já estão criando também, realmente, eles estão vendo que as comunidades no Brasil e no mundo estão tomando muita força. Então, eles estão criando realmente, dentro das empresas, departamentos para tomar conta das comunidades. Então, o nosso grupo, como é um grupo muito elitizado, não tem um carro barato, um poder aquisitivo muito alto, eles têm muito interesse na gente, né? Então, tem as seguradoras, tem as blindadoras, tem o pessoal que vende o wallbox e tal. Todo mundo está ali junto com a comunidade. E aí a gente consegue... essas parcerias ajudam demais, fomentam demais a gente fazer um evento cada vez mais legal. E o evento não para de crescer, né? O 4º evento agora foi sensacional. E cheio de brinde, de camiseta dos avaleiros. Tem uma aqui, depois a gente mostra, quem nunca viu, que é dado gratuitamente, né? Para todo mundo. É bem bacana. É uma caixa de brindes que todo mundo ganha sempre nos eventos. Né? Com brindes mais variados possíveis. Né? Bom, e isso, graças a Deus, aos parceiros. Né? Aqui a parte de trás da camisa, também ganha. Tem um parceiro aqui já da Torigo. E aqui a partir da frente, com o nosso logo aí, não sei se dá para vocês verem. E as parcerias no braço também, Nivaldo, Carol e assim por diante. Enfim, é algo que tem que ser programado, tem as parcerias com os hotéis também, porque o pessoal não vai... É um evento, de certo, é a família, né? O pessoal vai também passar, aí sai, não só no dia do evento. O dia do evento é sábado, normalmente.
Na sexta-feira à noite a gente já sai, no domingo a gente sai também, a gente vai passear pela cidade, vai conhecer a cidade, a gente vai conhecendo lugares cada vez mais. Isso é muito legal. Eu vou falar aqui da Zuma. A Zuma é uma valeira da gente desde o começo, desde o primeiro evento. E ela nunca conseguiu ir no encontro. No quarto agora ela foi. E todo encontro enchia ela, enchia mesmo. Falou, Zuma, vamos lá, Zuma, ela nunca ia. Né? Sempre por algum motivo ou outro ela nunca ia. No quarto ela foi. E ela ficou no mesmo hotel que eu fiquei. E ela veio falar comigo e falou assim, Guto, eu me surpreendi demais com vocês. Eu não esperava tanto. Vocês são muito legais, todo mundo muito legal. Eu não vou deixar nunca mais de ir num evento, ela falou. E ela já vai no quinto que ela falou. E inclusive vai de tanque, parece, né? Vai de tanque 300. É isso, é disso que se trata, sabe? É uma irmandade mesmo, vira meio que uma família. A gente tem os mesmos gostos, é tudo gente do bem. Não é que nem o Robson falou, ninguém vai lá fazer racha e ficar mostrando o motor de carro. A gente vai trocar experiência sobre o carro, né? Falar em Águas de Lindóia a gente trouxe também uma coisa bacana, né? Que foi justamente a parte da solidariedade, né? Ah, importantíssimo falar isso, pode falar. Que, graças a Deus, ou a sua crença, ou você não acredita em nada, mas a gente tem condições de ter um carro desse, proporcionar coisas boas para a nossa família e para a gente. Por que não tentar o mínimo, fazer o mínimo para ajudar alguém que precisa? Então, a gente, no último quarto encontro, foi absurdo como as pessoas ajudaram a levar alimentos, a levar fraldas para pro asilo, né, que a gente fala de idosos, né? Então isso é uma coisa que a mim me toca muito, né? Então, e ver também as crianças, né, famílias ali, né? As crianças, a gente depois entrando já era chegou um pouco tarde, né, depois lá, mas os idosos já estavam quase se recolhendo, mas muitos deles estavam acordados e a gente foi conheceu, interagiu com eles, né? Então, como a gente falou, é sobre pessoas. Né? Exatamente isso. Isso foi uma coisa também que surgiu, né? Conversas e tal, e aí eu falei, putz, a gente precisa fazer alguma coisa para a comunidade. Eu já tô com isso na cabeça, já tô tocando isso. E o Guto já estava tocando mesmo e tocou realmente ali, escolhendo o lar que a gente ajudou no quarto encontro. São Camilo de Velhos. São Camilo de Velhos, isso, lá em Águas de Lindóia. Então, cara, aquilo foi lindo, né? Foi muito bacana. Meus filhos estavam comigo e tal, então um filho de 10 e um filho de 7 anos, para eles aquilo, eles nunca viram aquilo, eles nunca, né, viveram aquilo, não sabiam o que era aquilo. Nossa, mas por que tem tantos idosos aqui? Então, para explicar, entender. Então, é uma coisa bacana deles verem aquilo, tipo, a realidade diferente, e que a gente pode ajudar. Acho que o principal ponto é esse, que a gente pode ajudar. E, cara, como você falou, muita gente poder aquisitivo bacana ali, por que não ajudar? Então, o que a gente pediu? Leve uma fralda, leve um leite, leva uma coisa para poder doar. Quando a gente chegou lá, tinha gente com porta-malas lotado de coisa para doar. Foi muito legal, muito gratificante. Cara, foi muito legal aquilo. E é a coisa que agora a gente vai fazer recorrente em todos os eventos, porque precisa. E quem não viu e tiver curioso para ver, é só entrar no YouTube, que tem o vídeo do encontro, mostra como foi o encontro, mostra a doação, mostra como a gente se interage para ver que não é exatamente, muitos pensam, vamos lá ver se o motor comparar, o meu é melhor que o seu, não sei, não é sobre isso, é interação, é conversação, as pessoas estão conversando, brincando, tem o bingo, melhor. Tem a moça do bingo, né? Como é que é? Aprenda aqui o copo da JBM, tu gosta da JBM. O homem do bingo. Meu assistente de bingo. Mas, cara, eu acho que isso é muito bacana. O significado que a gente trouxe para um grupo de WhatsApp. Acho que essa é a mensagem. Então, um grupo de WhatsApp que era para tirar dúvidas, que era só para resolver ali, cara, como que eu ligo tal coisa, como que funciona tal coisa. A gente chegar num ponto que a gente está aqui hoje relembrando e fazendo esse recap de tudo que a gente passou até hoje. E chegar nesse ponto que, cara, hoje a gente pode ajudar pessoas com o nome da comunidade. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Então isso faz valer tudo que a gente gasta ali de tempo organizando. Ontem foi muito bacana, ontem entrou uma pessoa nova na comunidade e ela falou, cara, eu fico impressionado como essa comunidade é organizada. Porque, cara, realmente é organizado, a gente tenta organizar aquilo, então a gente tenta realmente deixar as coisas fáceis para todo mundo, mas a organização também se reflete nos eventos, né? Acho que isso é muito bacana. Sim. Então, ter ali os eventos, ter a caixa. Então, mais uma vez, quem vai no evento não paga R$1 para nada daquilo. Então, tudo isso é facilitado pelos parceiros. Os parceiros são quem realmente estão ali acreditando e fazem aquilo acontecer. Quem está ali não paga nada, zero. Então, o mínimo que essas pessoas podem fazer é dar em troca ou devolver para a comunidade aquilo que elas têm, dá um pouquinho. Cara, não vai matar ninguém. Então, quando a gente escolhe uma entidade para poder fazer essas doações, cara, não é nada. Se você pegar no teu, digo isso, no teu
no teu mês, no teu ano de salário, de ganhos, de receita, cara, aquilo é nada, mas faz uma mega diferença. Naquele dia que a gente estava no Lar São Camilo de Leles, a pessoa que é responsável falou pra gente, vocês deram pra gente o que a gente ganha da prefeitura em um ano. Então isso aqui representa um ano de ganhos da verba que a prefeitura passava pro Lar São Camilo de Leles. E depois eles foram na rede social deles, no Facebook, publicaram a nossa visita, tudo bonitinho, foi muito gratificante. Foi muito bacana, muito bacana. E pra gente pouco, para cada pessoa que tá ali, é pouco, mas para eles representa muita coisa, entendeu? Então isso é bacana. Então a gente conseguir dar esse significado para a comunidade e para os encontros, isso sim responde aquela pergunta: o que vocês fazem no encontro? Exatamente. A gente está ali para se juntar, para conversar, para realmente entender quem é o outro, mas no final tem um propósito. Esse propósito que realmente faz valer a pena agora os encontros. Então a gente ressignificou os encontros também. Exatamente. O que antes era, vamos fazer um encontro para todo mundo ver quem está do outro lado, agora tem um propósito final, que é realmente, cara, vamos dar um propósito para isso e quem que a gente vai ajudar. Então agora a cobrança vai ser nesse sentido, onde é o encontro e quem que a gente vai ajudar. Então é uma cobrança muito bacana de se ter. E a gente vai ter isso no quinto encontro agora, provavelmente vai ser um lugar de crianças. Vamos ajudar as crianças agora no quinto encontro para mudar um pouquinho. Né? E você que está vendo esse vídeo e se interessar em fazer parte da comunidade, ou você que está interessado em ser um parceiro também da comunidade, também, lógico. Entra em contato com o nosso grande Guto aqui. Manda um e-mail para gentefelizclube@gmail.com. Eu coloco na descrição depois do vídeo, na descrição do podcast, eu coloco lá para vocês verem. É isso aí. Vamos dar uma pausa e ver como é que tá. Ufa, meu susto agora, mas tudo bem. Bom, não lembro mais do que a gente estava agora. Não, a gente tinha acabado de falar de alguns eventos, agora a gente ia falar de... Do que futuro? Isso que a gente tava não, mas sabe o que eu quero falar? Antes de falar em futuro, eles querem falar em futuro. Eu também quero falar em futuro. Mas só para lembrar, algo que a gente não falou aqui, eu me lembrei agora. A comunidade, né, cresceu de uma maneira gradual e a gente, além dos PDFs que a gente tem, toda uma estrutura interna, a gente tem também, que a gente brinca que ninguém lê nada, né? A gente criou um podcast do Avaleiros do Brasil, tá? Que praticamente todos os PDFs lá, ou vários deles, explicações todas, tem tudo lá para você ouvir no carro, né? Tanto no Deezer, no próprio carro, quanto no Spotify, como na Amazon Music, como na Apple Music e assim por diante. A gente tem também o Instagram, tem umas coisas que ajudam lá bastante, e a gente tem o site agora, né? Sim. avaleirosbrasil.com.br, onde os três aqui somos autores dos posts, né, Rodrigo? A gente faz posts ali quase que periódicos agora ali de coisas importantes, né? Sim. Também tem ali o wallpaper para você baixar, tem as músicas. Hoje a gente tem música dos avaleiros e música dos tanqueiros, músicas mesmo. Os hinos. Você pode baixar e ouvir no teu carro, música cantando ali dos avaleiros e dos tanqueiros. Tem sons também para personalizar o carro, tem um monte de coisa. Então, tem um leque muito grande de ajuda para quem quiser, né? A gente podia até pensar, pensei isso agora. Quem decorar, chegar com as músicas decoradas lá no próximo encontro, ganharia um prêmio, já pensou? Um prêmio especial, olha só que legal. Vamos inventando aí. Mas é muito legal. Mas agora vamos falar do que tá vindo aí, né? Vamos lá, Rodrigo fala. Vai, Rodrigo, tua vez. Uma coisa bacana que acontece ano a ano, né? A GWM lá costuma levar ravaleiros, né? Costuma levar a imprensa também lá para Xangai, onde tem o grande, acho que é o grande salão agora mundial, né, de carros. Depende do ano, né? Porque um ano é Xangai, outro ano é Pequim, né? Então, por exemplo, o ano passado que eu fui era Pequim, esse ano é Xangai, ano que vem é Pequim de novo. Mas a China virou uma rota, né? Então, os maiores salões do mundo, né? Eu diria que hoje o mundo inteiro olha, né, para a China, né? E o que a GWM é uma das, obviamente, que a gente tem mais interesse, né, de olhar para entender o que está vindo, né? Então, se ano passado você estava lá, né, Robson, e pegou um monte de informação e conseguiu entender, esse ano acho que é uma coisa importante que aconteceu. A gente teve alguns ravaleiros da comunidade, né, o Fábio, que foi. E acho que um grande ponto interessante é que a gente já sabia de algumas coisas que iam acontecer, né? Como, por exemplo, o tanque que lançou agora, o E07 que está programado para setembro, né? A vinda dele. Mas as confirmações, né, dos próximos passos, né, da GWM no Brasil. Porque o que interessa para a gente, e a fábrica, e o Raval, e não sei o quê. Mas tem outros produtos também, né? E nesse ponto que a gente falou lá atrás de que a GWM ouve o cliente, ela faz estudos de mercado para entender qual é o melhor produto. E uma das coisas que ela confirmou, né, que a gente já vinha discutindo e falando, era que ela ouviu o mercado para poder agora produzir a Power da maneira que vai atender o mercado, né?
Então ele vai trazer a Power no híbrido plug-in, que é o mesmo sistema Deixa eu dar um pause aqui. É Power mesmo ou é Power, afinal? Power, porque é de força, Power. Então, mas não é, o escrito não é como força. Não tem o W. Não é porque se pronuncia dessa forma. É igual o Waze, por exemplo. Sabe o que é o Waze, né? O Waze, eu sei. Não, eu sei, mas você sabe o que significa. Waze? Não tem significado, porque ele vem de Waze, caminhos. Aí virou uma corruptela, Waze. Virou Waze, ok. Mas porque o escrito dele é Power, o Power teria o W, né? E eu soube disso, sabe por quê? Porque no meu MBA, uma vez, o cara que era o diretor Brasil do Waze no Brasil, ele foi falar com a gente lá, né? Era um garoto da minha idade, tá? E aí ele falou do Waze Carpool, que ia ser lançado e tal, e ele contou a história do Waze. E aí depois eu falei, pô, mas eu sou do Waze Carpool, a gente morava perto, eu comecei a dar carpool pra ele. E a gente ia conversando dessas coisas. Mas, Então, você acha, ou tem certeza, que realmente se fala como força, como em inglês? Power. Ok, então continue. É igual o tanque, né? A gente fala tanque, mas é tank. Tank. E Ravu, né? Ravu, se fosse falar em chinês... Na verdade, se fosse chinês, era Tanku, né? Tanku. Eu não conheço esse, não. Pode continuar falando do Power que eu prefiro. Então... Tem a Power, né, que ela vai agora ser lançada no Brasil, confirmada, né, o lançamento no Brasil para o segundo semestre, essa foi a grande surpresa, e a possibilidade de acontecer mesmo, obviamente, importada, né, com esse mesmo conjunto High-4T do Tank, do Tank 300, o que facilita a homologação, né. Mas a grande novidade mesmo foi a confirmação de algo que a GWM já estava estudando há algum tempo, que é a introdução de motores a diesel. Parece um contrassenso falando de eletrificação, né? Mas falando em negócio faz todo sentido, porque o Brasil é enorme, né? Então tem vários... O que é a nossa realidade aqui não significa que é a realidade no interior. E um grande público que a gente tem, que é público de caminhonete, público de SUVs, principalmente SUVs off-road, é o público do agronegócio. E esse público do agronegócio... ele é um público que está no interior do Brasil, nos rincões do Brasil, onde que carregamento, eletricidade, essas coisas não se combinam. A gente está falando de diesel lá, o que chega é combustível fóssil ainda. Teve agora a feira, né? AgriShow. Eu tive em Ribeirão Preto ali, que eu até falei que o Ricardo esteve lá com a gente, né? Eu fiquei num hotel ali em Ribeirão, JP. Um hotel muito bom aqui, fazendo merchan de graça. Mas estava tendo convenção ali de negócio. Era um mar de S10. Um mar. Então. Um mar. Só tinha S10 no hotel. Porque é boca a boca esse mercado. Impressionante. Então, é um carro robusto, é um carro diesel, é um carro forte, blá blá. SW4 também e tal. Impressionante, só tinha um monte. E assim, você pega, por exemplo, por que a GWM ela espera tanto, né, para fazer? Todo mundo fala, a GWM é lenta. Porque a gente tem que entender também um pouco como é o modelo de negócio da GWM, como é difícil trabalhar no Brasil também, né? Mudança de lei. Você até brinca, né? Muitas vezes que até o passado é incerto, né? Então, a GWM ela já tinha uma ideia de trazer a Power lá atrás. Sim. Só que foi adiado, né? Os planos foram adiados, tem motivos técnicos também, né? Em relação a flexibilizar o motor flex, né, do carro. Mas também tem motivos de produto em si. Enquanto a BYD aí não desqualificando a BYD, mas a BYD ela é muito... O modelo de negócio dela é market share. É atolar o mercado de produto, independente se o produto vai atender ou não o gosto das pessoas, e tá aí a prova da Shark, por exemplo. Sim. São muitos produtos, muitos modelos, variadas ofertas para todos os públicos, compra quem quer. Acho que esse é mais o modelo de negócio da BYD, né? Então, assim, você vê é recorrente todo mundo falando da Shark. Veio com o preço lá em cima, agora o preço está aqui embaixo, mesmo assim não vende muito. É igual o BYD Seal também. Também. Despencou o preço agora. Mas o modelo de negócio da GWM, aí falando que ela ouve o cliente, ela ouve o mercado. E muito... Por quê? Porque grande parte do pessoal que está na GWM conhece o mercado brasileiro. São brasileiros que vieram de outras montadoras também, né? E que sabem que produto funciona e que produto não funciona. Ninguém ali é amador, né? Então essa mudança de falar, agora vamos trazer o diesel, é uma coisa importante, porque pouca gente sabe também que a GWM lá na China, ela tem a parte de eletrificação forte, mas ela é uma das empresas que continuam e fazem motores diesel muito bons. Sim, uma das maiores produtoras de motores diesel da China, né? Então o forte dela é diesel, né? Então não se assuste, né, que, por que eletrificação? Não, eu particularmente, assim, olhando
Eu falei, eu não traria a diesel, eu traria outro mercado mesmo que vendesse. Mas, cara, um negócio faz completo sentido a Power, o motor a diesel, então vamos ter duas Powers, né? A High 4T, depois a diesel. Obviamente há muito ruído de comunicação, a gente não sabe muito ainda, mas assim, eu particularmente duvido que a diesel veio esse ano. Ou que se vier, vai vir mais pro final, porque tem todo um processo de homologação do motor a diesel, que não é tão simples assim. A gente está falando de Procon VL8, a gente está falando que para isso tem que colocar ele adaptado ao Arla 32, a gente sabe que os parâmetros são diferentes Brasil e China, né? E esse carro, ele é um carro que tem que passar por todos esses processos. De emissões e tudo mais. Mas o grande ponto também dessa estratégia que eu acho muito interessante é eles trazerem os dois modelos, diesel e o plug-in, porque ele dá a oportunidade para a pessoa dizer, dirige os dois. Aí você vê o que você faz. Escolher, né? Entendeu? Então isso eu acho muito bacana. Porque você atende o público que só quer saber de diesel e não quer saber de mais nada, não quer nem ouvir falar do novo não me interessa. Eu tenho um público que quer ficar identificado e não quer sair. O cara quer isso, o cara quer aquele mercado que ele já conhece, o pai dele usava o diesel, ele está usando o diesel e o filho dele vai usar o carro a diesel, é isso. Entendeu? Mas tem um senão também, que a diesel, ela, em termos de acabamento, ela tende a vir, é o que eu tenho ouvido, né? Ela tende a vir um nível abaixo. Então a Power Saar, né, que eles falam, eu chamo de CM Mountain, que é o nome bonito em inglês. Ela tem dois modelos. O diesel ele sempre está um passo abaixo. Sim. E o motor que virá também, que é outra coisa que eu acredito, no mundo diesel existe uma barreira dos 200 cavalos. O motor a diesel mais potente da GWM é o 2.4 turbo diesel. Ele tem 180 cavalos. Ele ficaria perto das concorrentes das picapes médias do Brasil, estaria ali junto com a Titano, que é um dos motores mais fracos, e bem longe dos motores da principal concorrente, que seria uma Hilux, por exemplo. Porém, em torque, ele é muito bom. Ele está ali pau a pau com as novas, ali a L200 nova, que foi lançada, e outros 49 kg de força aberta. Então, assim, é uma questão de ajuste também. Então ela vai fazer esse ajuste, né? Eles falaram lá. Tem que ser feito, na verdade, né? Porque uma das vertentes dos carros da GWM hoje é a cavalaria, é o torque, tem que ser feito. Mas vai ser oferecido também no plug-in, né? Então eles têm esse ponto também. Então o diesel eu entendo que, primeiro, tem que ser acima de 200 cavalos para poder atender uma tonelada, né? Porque senão o mercado agro nem vai olhar para isso. Mas na contrapartida também você pega uma RAM 2500, tem capacidade de carga de 750 kg também, né? Então, quer dizer, qual que é a proposta também que a gente vai querer, né? Se é um carro para bater, né, para trabalhar, ou se é um carro para passear. O carro para passear não precisa ter uma tonelada. Mas o que está definido é que ambos modelos terão feixe de molas, então não vai ser mais a suspensão independente. E aí, com isso, já gabarito para poder fazer uma tonelada. Porque para motor a diesel, em picape média, né, nos picapes precisa ter 1 tonelada de capacidade de carga. Sim. Ela hoje tem 750, uma coisa assim. Então, o primeiro ponto, por isso que essas grandes, né, não usam motor a diesel, porque lá fora não tem motor a diesel para elas. Sim. Então ela não tem uma tonelada, não pode carregar. Então, vai fazer um produto desse pro Brasil para vender 2, 3 no mês? Não vai. Não faz sentido. Então, a GWM, olha só como ela está investindo. Eu troquei o meu carro, vou alterar a suspensão dele pro Brasil, colocar feixe de molas para aguentar uma tonelada, colocar o motor a diesel, que é o que vocês querem também. Então, mas assim, o H6 foi assim também, né? Nasceu para cá. Isso foi um trabalho muito competente da equipe que trabalhou na nacionalização do produto, criaram um produto para cá, plug-in, né, com tudo isso de cavalos, 393 cavalos, mais 37,7 kg-força de torque. Cara, isso é um absurdo, né, para um carro desse. E é o que eu sempre falo, você quer comprar um carro bom, vai de H6, você quer comprar um carro absurdo, ignorante, vai de PR34 ou GT, porque, vamos ser sinceros, é o exagero de carro, você não precisa de tudo isso. Mas gostamos de exageros também. Não é à toa que eu tenho um. Mas saiu daqui e foi para outro mercado. Então hoje você tem o mesmo carro no México, você tem o mesmo carro vendendo na Austrália, como Ultra, né, a versão Ultra, na própria China também. Eles estão vendendo essa versão Ultra, porque na China, para quem não sabe, não tinha essa versão. A gente tem aqui até hoje na China, não vende o GT. Então não tem GT na China, por exemplo. Talvez, essa é uma pergunta boa até da gente fazer no dia que a gente encontrar alguém da GWM. Por quê? Eles não gostam do visual ou eles realmente criaram o carro para outros mercados, né? Porque não tem, você entrar no site da GWM na China, não está na oferta lá o se GT. você olhar, talvez seja alguma coisa muito de mercado mesmo, porque lá eles gostam de carro grande. Mas o GT é o mesmo carro? O GT é o mesmo carro, é grande, mas ele é um pouco pesado. Pesado. Então, como ele é um Sport Coupé,
pode ser que... Mas você tem muitos carros na China, cara, com o mesmo estilo, porque assim como aqui você tem jovens lá também, entendeu? Que vão querer carros mais desse estilo. Deve ter um porquê aí atrás. Talvez eles tenham criado essa versão justamente para atender os mercados, que já tinha na Austrália. Eu tenho talvez uma ideia que possa ser, é achismo total mesmo, mas é baseado nos 2 anos, no anterior, quando você estava lá, e nesse ano, que gera essas confusões sempre. Esse ano eles apresentaram a segunda geração do Xiaolong. O Xiaolong tem 2 versões, o normal e o Max. O normal ele é a pesado. Ele tem uma quedinha ali, né? Apesar dele ser um carro bem fraco em termos de potência, ele é um pesado. Então, assim, talvez a questão mesmo é de produto mesmo, né? Não quero canibalizar ali dentro na mesma linha, pode ser. Mas apesar que assim, o layout do carro e o design do carro, vamos dizer, é totalmente diferente, né? Então, assim, é realmente uma coisa que eu não entendo, mas eu também não tentei entender. Tanto que quando eu estava lá fazendo o teste na fábrica, não tinha o GT em nenhum lugar, não tinha no showroom, não tinha na pista de teste, nenhum lugar, nenhuma menção ao GT. E agora também, quando as pessoas foram, também não tinha GT. Então é uma coisa que chama atenção não ter o GT. Então me perguntar, vai ter atualização do GT agora do 2026? Ninguém sabe, porque esse carro não aparece. Porque não aparece, então a gente não sabe. E é uma coisa engraçada, né, que ela sempre faz esse evento lá na China, apresenta os produtos para o mercado chinês. Na verdade, aquele salão, apesar dele estar internacional hoje em dia, ele é a apresentação para o mercado chinês. Claro. Então tanto que você tudo não, lá é chinês. você não vê carros globais de fato assim, em massa, né? Você vê as marcas globais indo lá apresentar seus carros para os chineses. Sim. Vide Cadillac, vide Audi agora com letra maiúscula, né? Então, olhando para dentro, né, de novo para a GWM, a gente olha lá que eles apresentam produtos bem bacanas lá. E é engraçado que depois que acaba o salão eles vazam ou mostram modelos diferentes do que estavam lá, né? Por exemplo, o H9, né, que é outro modelo que falaram que virá para o Brasil. Depois eu até tenho que falar o meu achismo também sobre a motivação dele existir para o Brasil. Lançou, uma semana depois, tá aqui o novo desenho do Raval H9, totalmente diferente. Deixou de ser um like Land Rover, né? Passou a ser um carro talvez muito melhor até com mais identidade, né? Vamos dizer assim. Eu sou um dos que brinca bastante. Quando eu vejo a Defender na rua, eu tiro foto e mando lá na comunidade dizendo: olha o H9 aqui. Porque a traseira é a do Defender, não tem o que dizer. É a cópia exata do Defender. E isso é uma coisa que ainda a GWM contratou um chefe de design que era, se não me engano, da Bentley, se não me engano, da Bentley. O chefe de design da GWM hoje. E aí ele vem mudando isso, porque os carros até então eram muito cópias. Você pega o próprio Hora 07. Né? O próprio Hora 03 é uma cópia ali, né, um pouco descarada demais da frente de um Porsche, entendeu? A traseira, beleza, tem a sua originalidade, mas você pega o Hora 07 é a mesma coisa, é uma cópia de um Panamera, entendeu? Então, a perua dele lançada esse ano, aquilo é lindo. Não, o chute break é legal, mas você pega a frente de um Porsche e a traseira de um Bentley, entendeu? É isso que é o Hora 07. Você pega o Defender, eu ia falar Defender. Você pega o H9 e a traseira do Defender, não tem o que dizer. Não tem como dizer que aquilo é uma inspiração, aquilo é uma cópia. Exatamente como é o caso do Hora, aquele outro, a Balaquete lá, que é o Fusca. Mas aquilo lá eles afirmaram que aquilo foi de proposta, foi uma homenagem ao Fusca. O que me disseram lá na China é que aquilo foi um pedido do Mr. Wei, lá do dono, dizendo: eu quero um Fusca, porque eu gosto do Fusca, eu quero um Fusca. E tiveram que fazer o Fusca para ele. Então essa foi o que eu tive lá. Mas aquele carro, que muita gente não sabe, é que a linha Hora é uma linha feminina na China. Então agora eles estão tentando tirar um pouco essa marca da linha Hora, porque lá na China é uma marca para mulheres. E tanto que o Balaquete tem lá o modo abraço homem quente. Cara, você imagina isso aqui no Brasil. Você teria protesto na frente da GWM disso daí, entendeu? Seria uma loucura ter negócio do Brasil. Não faz sentido nenhum. Mas o próprio 03, né? Você abre lá o quebra-sol, a tampinha é um gatinho, né? Um gatinho todo iluminado. Você pega o Hora GT, tem um gatinho lá. E até a composição de cores, né? Pega o skin, né? Não o GT, porque o GT só tem uma, duas, três combinações, sim. E tudo é preto dentro. Aquela combinação também do 03, a cor de fora orna com a de dentro e por aí vai. Isso é algo bastante interessante, falando assim, né? É para um público específico também, né? Eles tiraram muito para vir pro Brasil, mas lá na China ainda é muito assim. Na China é muito feminino. E tem umas cores diferentes, né? Também. Mas é um carro muito legal. Não, o Hora é muito legal. Agora é um carro charmosinho. É um foguetinho também, né, cara? Muito legal, caramba. Como ele é leve, né? E tem uma cavalaria boa também. Foguetinho é muito foguetinho. A minha esposa é maluca por um. Só não tem porque, né? Eu, como muitos, esbarro no problema de
não conseguir instalar o wallbox no apartamento, né, no condomínio. Então, muito Esse assunto fica pro próximo podcast. Isso é algo que engana, né? Porque todo mundo fala, mas ele é pequeno. Não, ele é gigante, ele é grande. Gigante, cara. Por dentro tem um espaço muito bom. Mas é uma diferença. Porta-malas é pequeno, mas para quem tá dentro, conforto para quem tá dentro. É bem bom, é bem bacana. E é justamente isso que é um pouco que impede, né? Assim, porque ele é bem estilo ame ou odeie, e essa questão de falta de porta-mala que faz com que ele não tenha um sucesso, vamos dizer assim, que o BYD Dolphin teve. Não vou nem entrar nessa seara muito assim. Eu acho que não. Eu acho que também não era o foco da WM ter volume nesse carro. Não, acho que até que ter volume, qualquer um quer vender, eu acho. Eu acho que o marketing da BYD, no caso, foi mais forte, é mais forte. Eu acho que, na minha opinião pessoal, cara, eu não consigo olhar para um Dolphin, olhar para o Ora e falar que o Dolphin é melhor nunca. Não. Em vários aspectos. Não, ele é melhor. O Ora 03, você pega o Busquinho, o GT, seja equipamento, seja tudo, ele é superior, muito superior ao Dolphin, isso é fato. No GT versus o Plus, porque pouca gente sabe, mas o Dolphin nas Plus... especificações técnicas, o Plus ganha, exatamente. O Dolphin Plus... Mas mesmo assim... Eles são diferentes, né? O Dolphin Plus e o Dolphin normal. Por quê? Porque o Dolphin Plus é europeu. Sim, é feito para atender a regulação normal. Então, você vai no que ele compara e você vê isso direitinho. Mas mesmo assim, as tecnologias